Olá pessoal, a gente está aqui na Unimed Sul, no hospital da Unimed. A gente vai começar uma cirurgia agora nesse momento. É um paciente que levou um trauma nasal, ele tem um nariz que é desviado da linha média, ele está fora da linha média, o nariz torto, em decorrência de luta de karatê. Ele estava lutando, levou um trauma e esse nariz está fora da linha média. Então a gente vai corrigir essa pirâmide óssea nasal, fazer com que esse nariz fique na posição reta e melhorar a parte interna, que é corrigir o desvio do septo, melhorar também do corneto nasal, para que esse paciente também performe bem do ponto de vista funcional. Nesse momento, gente, a gente vai fazer uma lavagem das mãos, é uma antisepsia que a gente faz, a boa lavagem das mãos é crucial para que não ocorra contaminação durante o procedimento cirúrgico. Então, além de a gente fazer uma boa lavagem das mãos, a gente também coloca um material, um capote, luvas estéreis, para que esse procedimento aconteça da melhor forma possível, sem risco de contaminação. Tá ok? Então vamos lá. Vamos agora para mais uma cirurgia. Então nesse momento a gente vai fazer infiltração no nariz. Então a gente usa uma infiltração aqui, uma xilocaína com adrenalina, 1 para 40 mil. Faz incisão aqui na pirâmide óssea. Vocês podem estar observando o nariz dele, está torto aqui para esse lado. Se pegar uma vista de cima, vai ver que o nariz dele está torto para cá, né? Levou uma pancada, esse lado está mais fundo, então o nariz está torto para cá. Então a gente vai corrigir essa pirâmide óssea nasal dele. A gente tirou o septo nasal do paciente. O septo nasal é uma estrutura que fica na parte de dentro e que ela contribui, o septo nasal contribui para que o paciente tenha obstrução nasal. Então veja bem, esse aqui é uma estrutura do septo, ele fica em pé assim, uma narina de um lado, outra narina do outro. Retirei o excesso de septo nasal, aqui é a parte cartilaginosa, que estava contribuindo para que o paciente tivesse obstrução nasal. Então, feito isso, a gente vai para uma outra etapa da cirurgia agora, que é a remoção ou a retirada dos cornetos nasais. Então, corrigindo o septo nasal e corrigindo os cornetos nasais, o paciente vai ter uma melhora da parte funcional, ou seja, uma melhora da respiração. Vamos lá. Então, aqui a cavidade nasal do paciente, a cavidade nasal esquerda, cavidade nasal esquerda do paciente. Aqui a gente tem o corneto nasal inferior do lado esquerdo, aqui o septo nasal que eu já removi. Então, aqui é a mucosa do septo, a parte interna é aqui, ó. Eu já tirei essa parte aqui, eu já tirei o desvio de septo que estava aqui. Aqui é uma mucosa e aqui é outra mucosa. Então, na parte do meio tinha o septo nasal torto que eu removi, e aqui é justamente o que resta, que é a mucosa íntegra do septo nasal. E aqui eu tenho o corneto nasal de um lado, corneto nasal esquerdo, e aqui o corneto nasal direito, certo? Então a gente vai fazer uma remoção do corneto nasal para que o paciente tenha uma melhora da parte funcional, uma melhora da respiração. Então aqui a gente tem o corneto nasal inferior do lado esquerdo. Vem fazer a remoção do corneto nasal. A gente retira esse corneto. Tesouro de Takahashi. Quando a gente tira esse aqui, ó, que é o corneto nasal, o paciente vai ter uma
uma cavidade nasal bem mais aberta, ó. Você vê que aqui a remoção do corneto, o ar vai passar com muito mais facilidade aqui nessa região. Então, gente, aqui, ó, o nariz do paciente já está alinhado, ó. Ele era torto. Você vê que a pirâmide óssea nasal, ó, ela tá solta, ó. Ó, tá vendo? Ó? Ela movimenta essa pirâmide óssea, porque ele já tinha 15 dias de cirurgia, de trauma. Então eu fiz eu refraturei esse nariz, refraturei aqui a pirâmide óssea de um lado e do outro, para poder mobilizar ele para cá. Então o nariz do paciente agora está alinhado, está reto, que era um dos objetivos aí relacionados à questão da cirurgia, que é uma reparação do trauma que ele teve. Nariz reto, feito o septo nasal, diminui o tamanho dos cornetos, já turbinectomia, paciente com ganho funcional muito bom. Então, gente, isso aqui chama Espongostan, que é um material hemostático. Vou mostrar aqui desse lado, ó. Quando termina a cirurgia, a gente coloca essa esponja aqui, que é um material que ele vai ajudar a cicatrização aqui do corneto nasal e ajudar o controle aqui da hemostasia, né? Então a gente previne sangramento, né? Tem uma cicatrização melhor aqui da região do corneto nasal. Então a gente acaba vestindo aqui o remanescente do corneto, fazendo com que a gente tenha um controle melhor dessa cicatrização. E aqui fica a cavidade nasal, ó, com bastante espaço para passagem do ar. Então, gente, agora eu vou fazer o curativo no nariz do paciente. Então, como é um paciente que a gente fraturou a pirâmide óssea nasal para alinhar, para deixar o nariz reto, então a pirâmide óssea nasal fica solta, então a parte óssea fica dançando de um lado para o outro. Então a gente tem que colocar um curativo em cima, chega mais para dar um close aqui. A gente coloca o curativo, a gente começa fazendo um curativo que a gente faz, a gente contorna bem o nariz dele está reto. Lembrando que isso aqui não é uma cirurgia plástica, tá, gente? Não é uma rinoplastia. Se fosse uma rinoplastia, essa ponta estava mais fina, né? Tava o nariz muito... Aqui é só uma correção de fratura nasal. Então a gente deixou o nariz reto e agora a gente está imobilizando a pirâmide óssea nasal para que ele tenha para que essa pirâmide óssea fique no lugar, né, e não tenha um deslocamento e volte a ficar torta ao longo do processo de cicatrização. Então a gente deixa aqui esse curativo por uma semana, depois eu tiro e refaço, coloco mais uma semana. Então durante 12 a 14 dias ele vai ficar com curativo em cima do nariz para deixar o nariz no lugar e evitar que tenha mobilização dessa pirâmide óssea. Vou colocar mais uma camada. Mais uma camadinha aqui. Aí depois só então, gente, aqui é o curativo que a gente vai colocar em cima do nariz depois de ter feito o micropore. Esse aqui é um material termomoldável, né? Ele chama Aquaplast. A gente coloca ele na água quente. Esse aqui é uma água quente. Depois que a gente coloca aqui na água, ele amolece. Aí a gente só tira aqui o excesso de água. Ele tá molinho. Aí vem aqui para cima do paciente, no nariz, e faz a adaptação aqui. E
Quando ele seca, ele já fica na posição que a gente quer. Então esse material ele vai servir para deixar o nariz na posição que a gente quer. Ele vai diminuir o edema, o inchaço, e vai ser uma proteção contra possíveis traumas, né, esbarros no nariz e tudo mais. Então funciona como se fosse um gesso. E aqui com uma semana eu tiro e refaço. Olá pessoal, então a gente finalizou uma cirurgia, como vocês viram, foi uma cirurgia onde a gente corrigiu a pirâmide óssea nasal. Vocês perceberam que o paciente tinha o nariz torto em decorrência de um trauma, e a gente realinhou esse nariz. A gente faz uma refratura, que já tem mais de 15 dias mais ou menos que ele teve essa fratura. Foi um golpe de karatê, e o nariz dele era totalmente fora da linha média, ele era desviado completamente. Então a gente refraturou a pirâmide óssea nasal, colocou esse nariz no lugar para que esse nariz tivesse um alinhamento, o nariz ficasse na linha média. Ao mesmo tempo a gente corrigiu o septo nasal, retirou a parte torta do septo, porque isso impede ou dificulta a respiração do paciente, e também diminuiu o tamanho do corneto nasal, fazendo com que o paciente tenha uma melhora da parte funcional. Então o paciente também vai ter uma melhora da respiração, além da correção da pirâmide óssea nasal. Okay? Então, se você tem dúvidas, vai acompanhando, manda mensagem para a gente e acompanha aí nosso canal do YouTube, para que vocês tenham conteúdos cada vez mais interessantes e explicativos sobre cirurgia de nariz.